Olá, tudo bem com você? Hoje quero falar sobre um assunto muito importante que afeta milhões de pessoas. É muito importante você escutar esse vídeo. Eu já observei que tem poucos vídeos no YouTube a respeito disso. Muito bem. Alzheimer, a sua relação com a depressão. Sintomas. Para você que não me conhece ainda, o meu nome é Paulo Andrade, eu sou psicólogo clínico. Abordagem de atendimento à terapia cognitivo-comportamental. O meu nome completo, o CRP, os meus dados de contato estão lá na descrição desse vídeo, ok? No mais, te peço para assistir esse vídeo que é muito interessante, dá o seu joinha, se inscrever nesse canal de saúde mental e psicologia, muito interessante. Compartilhe com seu amigo, sua amiga, ok? Ok, então, depressão. Quero falar primeiro sobre os sintomas, pois no vídeo anterior, a respeito de depressão, eu falei de depressão de um modo geral. Agora vamos falar dos sintomas da depressão e a relação de Alzheimer com a depressão, ok? A pessoa que tem depressão, ela apresenta uma perda de energia, de interesse por atividades no dia a dia. Tem dificuldade de concentração também. Muitas vezes se pensa que é uma outra coisa, que é até um déficit de atenção e tudo mais, também pode ser depressão. Apresenta também alteração no sono e apetite e perda de peso pode apresentar também, grifando a respeito do sono. A pessoa que dorme mal tem várias consequências no organismo, na saúde física. Inclusive eu fiz um vídeo especificamente sobre insônia. Mas vamos falar um pouco mais a respeito dessa falta de sono, dar um pequeno briefing a respeito disso. A pessoa que dorme mal vai ter o cortisol alto durante todo o dia, vai estar cansada durante o dia, não vai se revigorar, não vai ter aquela renovação celular nem física. Você está entendendo? Vai estar vulnerável a várias doenças porque o sistema imunológico vai estar rebaixado. Então, a pessoa que tem depressão tem a tendência de dormir mal, de ter insônia também, ok? As atividades do dia a dia se tornam mais lentas para a pessoa que tem depressão. A pessoa que tem depressão tem sempre sentimentos de fracasso. Por quê? Essa pessoa tem sempre o quê? Vê o mundo de maneira cinzenta. Acha que tudo é um fracasso, que nada dá certo. Você está entendendo? A pessoa tem dificuldade para tomar decisões. É uma pessoa sempre indecisa, porque muitas vezes a ansiedade está junto lá também como uma comorbidade, ou seja, junto. E muitas vezes não é só a depressão, tem a depressão, a pessoa depressiva, e junto com a depressão, outras coisas também, como a ansiedade, é o que eu disse agora de comorbidade, ok? Dificuldade para iniciar tarefas, é uma pessoa que é muito desmotivada, tem a desmotivação dentro dela. Tem impaciência, irritabilidade, é uma pessoa que se irrita com muita facilidade. É uma pessoa muito inquieta, pensa que não vale a pena viver. Muitas vezes existe até um contexto muito bom, por exemplo, um dia ensolarado, muito bonito, e a pessoa acha que está tudo ruim, que o sol é ruim, que o sol queima, que o sol prejudica, não sabendo ela que aquele dia ensolarado abre muitas possibilidades, como, por exemplo, ir à praia, ir ao parque, fazer uma caminhada, um piquenique, visitar um amigo, um parente ou fazer até um churrasco. Você está entendendo?
A pessoa não vê isso, mas irá ver tão somente na mente dela, nas lentes cognitivas dela, vai ver o quê? Somente coisa ruim a respeito daquele dia ensolarado. Somente citando um exemplo, ok? Então a pessoa chora com facilidade, chora por qualquer motivo, tem sensação de que nunca vai melhorar, não é? Tem essa crença por trás. Por quê? Porque sempre vai ter o quê? Um esquema desadaptativo, um esquema emocional desadaptativo por trás dessas crenças de fracasso, de que nunca vai melhorar. Essas crenças desadaptativas, elas são criadas em todos nós, crenças adaptativas ou desadaptativas na infância, na adolescência, as relações com o pai, a mãe, pessoas significativas afetivamente, a escola, os amigos, e igreja e tudo mais, ok? Então, esses esquemas emocionais, eles vão se apresentar de acordo com os contextos, que são os gatilhos, que vai fazer com que esses esquemas emocionais desadaptativos se apresentem, né, em forma de crença de que nada presta, que está tudo ruim. Muito bem. Dificuldade para terminar coisas iniciadas. A pessoa tem muita dificuldade para terminar tudo que inicia. Autopiedade e sentimento de pena de si mesmo. Uma persistência de pensamentos negativos. A pessoa pensa de forma negativa, de maneira muito persistente. É um poço de negatividade. Você já deve ter observado isso. Você conhece algum parente, amigo, colega que tenha sempre essa persistência de pensamentos negativos? Você já pensou nisso? Sentimentos de culpa injustificada. A pessoa sempre se autoculpa por tudo. Você está entendendo? Perda de desejo sexual. Muitas vezes pode ocorrer isso. E pode-se pensar que é outra coisa. E a depressão poderá estar por trás disso. Você está entendendo? Muitas vezes a pessoa pode chegar no consultório se queixando o quê? De peso, de falta de desejo sexual. Você vai investigar também isso daí. Como também, eu quero também salientar que o psicólogo deve ficar atento a tudo o que está acontecendo com o paciente, a maneira como ele se apresenta no consultório. A maioria da comunicação, 80% da comunicação é não verbal. Apenas 20% é que é verbal. Você vai entender sobre isso. É preciso ficar atento a tudo. Por exemplo, eu já atendi uma pessoa que veio me procurar com sintomas de depressão, queixa de depressão. Só ficava na cama, não saía do quarto, escuro. E fiz uma anamnese muito boa, cuidadosa, e continuou o atendimento, fui observando, mas eu observava que a pessoa tinha uma sensibilidade muito grande à luz, tanto que colocava a mão assim para se proteger da luz, não usava óculos. E eu fui investigando, perguntei se usava óculos, disse que usava, mas que o óculos quebrou, perguntei quanto tempo, mais de 1 ano. E perguntei por que não usava, porque quebrou. E aí o que é que ocorre? Que é que tinha astigmatismo. Você está entendendo? Eu sugeri que usasse óculos escuros para ver. Aceitou a sugestão. Sabe o que aconteceu? A pessoa saiu da cama. Você está entendendo? Por quê? Porque a pessoa que tem astigmatismo tem uma sensibilidade enorme, muito grande à luz. A luz solar, por exemplo, ou qualquer tipo de luz. Claro que tem pessoas que vão ter muito mais sensibilidades à luz que tem astigmatismo do que outras. Cada pessoa é um mundo diferente, mas essa pessoa tinha uma sensibilidade muito grande à luz, sem óculos. A pessoa saiu da cama.
Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Claro que eu recomendei e afirmei para a pessoa procurar o médico oftalmologista, renovar o seu exame oftalmológico para ter um grau adequado e tudo mais. Com certeza iria ter aquele bem-estar novamente, porque a falta do óculos adequado estava gerando esses sintomas de depressão, e que não era depressão. Você está entendendo o que eu quero dizer? O cuidado que se deve ter? Outro cuidado que se deve ter. Vai se começando a psicoterapia, levando a psicoterapia à frente. Não se obtém resultado, não se vê resultado. É muito recomendável se falar para a pessoa ir ao médico e pedir a ele para que faça uma requisição de exame da tireoide. Pode ser hipotireoidismo. Um hipotireoidismo mais severo pode apresentar sintomas de depressão. A pessoa não tem vontade de se levantar, não tem iniciativa para fazer tarefas de casa. Você está entendendo? E muitas vezes pode-se pensar que é depressão. E não é. Pode ser hipotireoidismo. Aí faz o exame de hipotireoidismo, de TSH. O TSH dá tudo ok. Ainda pode ser hipotireoidismo. Tem que se pedir o T3, o T4 e um outro exame que se chama de T3 reverso. Muitas vezes dá tudo normal. TSH, T3 e T4, tudo normal. E apresentar o T3 reverso lá. Você está entendendo? E aí é que a depressão está por trás. Então, inclusive no hipotireoidismo, no exame de hipotireoidismo, tem que se ter esse cuidado todo. Que muitas vezes o médico pode pedir apenas o TSH, está tudo normal, e há necessidade de se aprofundar mais ainda. Você está entendendo onde que eu quero chegar? Da atenção que se deve ter para isso tudo, que pode ser depressão ou pode ter outra coisa por trás. Como também pode ser, sabe o quê? Uma carência nutricional. Eu já vi isso acontecer. Carência nutricional, a pessoa não sai da cama e se pensar até que seria depressão e foi ao médico adequado que entenda do assunto de nutrição, médico que estudou nutrologia e receitou as vitaminas adequadas. Você está entendendo? A pessoa saiu da cama. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que pode ser depressão ou pode ser outra coisa, que tem que se ficar atento. O psicólogo necessita de ter atenção a tudo que está acontecendo com o paciente. Por isso mesmo que uma boa anamnese é fundamental. Muitas vezes o próprio paciente não entende que numa primeira sessão o psicólogo pergunta isso e aquilo, como nasceu, foi parto normal, não foi, como foi o relacionamento, sempre foi o seu relacionamento com sua mãe, com seu pai, que tipo de doença teve. A pessoa acha isso tudo uma chatice. E não é, isso é extremamente importante. Você está entendendo o que eu quero chegar? Muito bem. Na terapia cognitivo-comportamental, como se faz para saber se a pessoa tem depressão ou não? Você está entendendo o que eu quero chegar? Existem certos tipos de perguntas que se faz para saber se a pessoa tem depressão ou não. Como, por exemplo, a autoimagem da pessoa é muito importante. O que você pensa de você? A pessoa que tem depressão vai falar o quê? Eu sou chata, eu sou desinteressante, ninguém gosta de mim. A pessoa tem uma autoimagem muito ruim dela. Você está entendendo o que eu quero chegar? Quando se pergunta o que você pensa sobre o mundo, a pessoa vai dizer: as pessoas não gostam de mim, o mundo é ruim, nada presta. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? A visão negativa do futuro. Aí se pergunta para a pessoa: o que você pensa sobre o futuro?
ela vai dizer o seguinte, que não espera nada do futuro, que nada presta, que está tudo errado. Depressão. Você está entendendo? Então, eu sempre gosto de falar que deve-se ficar atento a tudo que acontece com o paciente. Grande parte da comunicação é verbal, não verbal, 80% da comunicação é não verbal, somente 20% que é verbal. Então tem que ficar atento a tudo que a pessoa traz, tudo que a pessoa fala, o tom de voz, como ela se comporta diante da psicoterapia e tudo mais. O título desse vídeo é Alzheimer, a sua relação com a depressão. Você conhece alguma pessoa que tenha Alzheimer? Algum parente, amigo, colega? Essa terrível doença? Pois eu digo para você que a pessoa que tem depressão e essa depressão não é tratada, ela está correndo o risco de ter Alzheimer lá na frente, na idade mais avançada. Você está entendendo? O perigo da depressão não ser tratada. A pessoa que tem depressão deve procurar o tratamento. O tratamento para a depressão é fundamental, é preventivo. Eu quero citar para você um artigo científico que eu selecionei aqui e que vai estar aí na descrição deste vídeo, um artigo científico que tem o título Transtornos depressivos em idosos e demência. Uma atualização. Ele é bem recente, agora de março de 2020. Eu vou ler aqui para você um pequeno trecho que eu havia selecionado aqui, que diz o seguinte: nas últimas 2 décadas, vários estudos populacionais mostraram que os transtornos depressivos são fator de risco para declínio cognitivo e demência, especialmente doença de Alzheimer. Uma meta-análise, ou seja, um estudo muito amplo, recente, incluindo estudos longitudinais com 49.612 indivíduos, promoveu ainda mais a associação entre transtornos depressivos e demência, com risco de 2,53 vezes maior de demência vascular e risco 1,85 vezes maior de demência de Alzheimer. Você está entendendo onde eu quero chegar? Vamos ver um outro ponto aqui também importante que eu havia selecionado. Pacientes idosos com transtorno depressivo apresentam níveis aumentados de cortisol em comparação com pessoas da mesma idade que não tinham Alzheimer, sugerindo um comprometimento do eixo hipotálamo-pituitária adrenal. Então, diferença de cortisol durante a idade adulta, média e velha não são significativamente diferentes, mas entre os indivíduos com depressão, os níveis de cortisol parecem aumentar com a idade. Você está entendendo o que eu quero chegar? Da importância de se falar a respeito do assunto depressão, as pessoas que têm este tipo de sintomatologia, transtorno depressivo, se você tem um parente ou amigo, é necessário alertar para procurar o profissional de saúde mental para que possa iniciar o tratamento. As pessoas que têm uma depressão maior, severa mesmo, aquela tipo de pessoa que não quer sair da cama e tudo mais, se realmente for depressão, é necessário, sim, o medicamento psiquiátrico. O medicamento psiquiátrico tem o seu lugar para casos graves. Você está entendendo onde eu quero chegar? Agora, é necessário também o acompanhamento da psicoterapia.
A psicoterapia é fundamental. E o médico psiquiatra, no momento em que está receitando aquele remédio tarja preta, ele diz para o paciente: eu estou te receitando esse remédio aqui, mas você necessita sim de procurar o atendimento da psicoterapia e de fazer também, em conjunto com a medicação, a psicoterapia. Porque ele diz, que eu já escutei paciente me falando isso, que de nada vai adiantar a pessoa tomar remédio, aquele remédio, tal remédio, e se não fizer junto a psicoterapia levada a sério. Você está entendendo? Não vai adiantar. Por quê? A pessoa tomar somente o remédio psiquiátrico, as células vão se habituar àquela dose. Eles começam com doses pequenas, me parece que 20 miligramas, esse é o usual, e depois vai aumentando. Se a pessoa não está fazendo psicoterapia, por exemplo, para mudar os esquemas mentais, a sua cognição, as suas crenças e tudo mais, as células vão ficando habituadas àquela dosagem e a dosagem vai ter que aumentar. Vai aumentando, vai aumentando. Chega num ponto que não tem para onde ir. E os efeitos colaterais do remédio psiquiátrico são considerados. Os efeitos colaterais são pesados, ou em algumas pessoas, depende de pessoa para pessoa, são pesadíssimos. Você está entendendo? Entretanto, em casos extremos de depressão, o remédio psiquiátrico é necessário, não é? Para a pessoa sair da cama, para a pessoa pelo menos ter a sua cognição mais aberta. Mas a gente sabe que o médico psiquiátrico fala a respeito de a pessoa procurar psicoterapia, e a maioria das pessoas escuta por aqui e sai por cá, não pensando e não refletindo no grande mal que estará fazendo para ela em não procurar a psicoterapia. Se a pessoa não tem recurso financeiro adequado, existem locais em que tem atendimento gratuito. Você está entendendo? Claro que a pessoa vai ter que passar pela assistência social para ver a sua situação socioeconômica e tudo mais. Se a pessoa não tem recurso financeiro, existem esses locais que pode dar atendimento gratuito. É possível fazer isso. Outras pessoas que têm mais recursos, que não vai passar pelo crivo da assistência social nesse tipo de anamnese social, existem vários profissionais. Não quer dizer que tenha que ser somente comigo. Procure o seu profissional de saúde mental mais adequado, que você confia. Você está entendendo? Se você achar que deve me procurar, será um prazer te atender. Mas existem muitos profissionais no mercado. Não quer dizer que tenha que ser somente eu, tá? Então, esse vídeo tem a finalidade educativa e procure o seu profissional de saúde mental. É importantíssimo. Estamos no mês de janeiro, que é o Janeiro Branco, que tem a finalidade de alertar as pessoas para a importância da saúde mental. A saúde mental é muitas vezes, ou quase sempre, desleixada, deixada em terceiros, quarto, quinto planos. Sabemos disso no Brasil. E muitas vezes se tem um mito nesse país de que psicólogo é coisa para maluco, que é coisa para doido, que é um completo engano, ok? Eu vou ficando por aqui e agradeço a sua especial atenção. Peço que você compartilhe esse vídeo com a pessoa que você gosta e dê o seu like, se inscreva no canal. Será um prazer tê-lo novamente aqui nesse canal de saúde mental e psicologia. Se inscreva no canal. Será um grande prazer tê-lo com você no próximo vídeo aqui, ok?